Bate-Repórter de hoje apresenta um pouquinho sobre a história da publicidade paranaense em décadas passadas. Como era feita? Como se caracterizava? Quais as principais agências e veículos de comunicação? O Bate-Repórter de hoje apresenta um pouquinho sobre a história da publicidade paranaense, especulando com uma das principais agências e veículos de comunicação. A propaganda no Paraná teve seu início provável quando foi lançado o jornal O 19 de Dezembro, logo após a emancipação no estado de São Paulo, em 1853. Como em outros anúncios da época, eram comuns ser anunciados vendas de casas, vendas de mercadorias, de remédios e vendas de escravos. Somente em 1921 surgia a primeira agência de publicidade paranaense, a Propagandista, fundada por José Deodato Lemoine. Em 1946, foi fundado o Departamento de Comunicação das Lojas Hermes Macedo, posteriormente transformado em House com o nome de Mercúrio. No final da década de 70, Curitiba já possuía agências locais bem estruturadas e escritórios de agências nacionais, como por exemplo da Standard. No final dos anos 70 e início dos anos 80, as principais agências de Curitiba são a PAZ, a Múltipla, a Opus e a Gemini. A agência Umuarama, causa do Banco Bamerindos, já despontava como uma das grandes agências nacionais, ganhando prêmios nacionais e internacionais. Ainda na década de 80, uma das agências se tornaria uma das principais atuantes no mercado paranaense. Seu nome? Sclan. Fundada há quase 50 anos, a agência Sclan é uma das mais conceituadas agências de publicidade do Brasil. Implantada em agosto de 1965, ela era considerada uma house das lojas Prosdóximo, mas logo começou a atender clientes externos, como a Refrigeração Paraná e a Servopa. Nossos repórteres conseguiram contato com um dos cofundadores da agência Sclan para contar um pouquinho mais da sua história. Bom dia, ladies and gentlemen. Bom dia, Batman. Eu sou o Coringa Repórter e estamos aqui hoje com Milton Miller, um dos fundadores da agência Sclan. Bom dia, Milton. Bom dia, Coringa. Estou à sua disposição. Primeiramente, eu gostaria que você soubesse que é uma honra para o Bate-Repórter e para mim poder entrevistá-lo agora. Ora, a honra é nossa de recebê-los aqui em nossa casa. Muito bem, pode começar a entrevista. Então, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, quero já fazer uma perguntinha bem básica. Milton, por que tão sério? Tão sério, eu até estou bastante risonho. Brincadeira. Mas começando a nossa entrevista mesmo, então, eu gostaria que você me respondesse, Milton, como e quando surgiu a Sclan? Bem, voltando aos anos 60, as duas maiores empresas de varejo de Curitiba, ou do Paraná, eram Prosdóximo e Hermes Macedo. Eles tinham um ótimo departamento de propaganda, muito bem estruturado, e no caso do Prosdóximo, ele tinha o potencial de se transformar com o decorrer do tempo, que era o objetivo da empresa, em agência de propaganda. E foi o que aconteceu nos anos 70, com o surgimento da Sclan Propaganda. Legal. Desde os anos 70, a empresa já está consolidada no mercado paranaense. Você lembra o número de funcionários ou os seus mais chegados dentro da empresa na época? Tinha uns 10, mais ou menos, liderados pelo Rudi Jans, que era o diretor, eu era gerente na época, e a gente contava também com freelancers. Me lembro de dois agora, freelancers, né? O roteirista, escritor e poeta Jamil Sneger, já é falecido, mas ele foi um dos pioneiros em roteiros aqui no Paraná, no tempo dos primórdios da televisão. E também um desenhista muito importante, que foi o Fernando Icoma, que vive até hoje e é um dos maiores, vamos dizer assim, pintores do paranaense. Grandes nomes da publicidade que ainda estão em foco hoje em dia são nomes reconhecidos que estavam desde o começo da Sclan. E, Milton, onde foi a primeira sede da Sclan, suas filiais? Você lembra? Lembro. Foi ali na Marechal Floriano, onde a gente chamava de Gigantão, que era uma loja grande do Prosdóximo, e na parte de cima havia o espaço que era o departamento de propaganda. E a Sclan surgiu lá e ficou lá durante muito tempo. E qual que foi a tua primeira função lá? Eu fui gerente da Sclan durante muito tempo. Depois de um certo tempo, eu voltei para o Prosdóximo
na qualidade de assessor da diretoria, e daí eu deixei de ser gerente e deixei de ser também funcionário da Esclan. Aliás, eu fui um dos primeiros acionistas. Você foi um dos primeiros acionistas da Esclan. Como exatamente isso aconteceu? Aconteceu que quando foi fundada a Esclan, eu fui, vamos dizer assim, mandado embora do prosdóximo, né? Dispensado. E nessa dispensa, naturalmente, surgiu algum capital. E esse capital eu apliquei como acionista da Esclan. Né? Vários funcionários fizeram a mesma coisa na época. E eu fui gerente da Esclan, o diretor era Rudi Jans, né? E assim surgiu. Você queria saber também quais são os primeiros clientes, né? Isso. Bem, o cliente em potencial foi a maneira pela qual surgiu a Esclan, foi a Refrigeração Paraná, que era uma empresa do grupo Prosdóximo, fabricante das geladeiras e freezers Prosdóximo. E depois veio a Servopa, Serviço Volkswagen do Paraná, que na época chamava-se Servopa. Eles faziam questão disso. O porquê do nome Esclan? Porque se for ver, o Esclan não é uma coisa muito comum, não tem exatamente um significado comum para as pessoas. Então, por que o nome Esclan? De fato, quando se cogitou de fundar a Esclan, várias pessoas então receberam a incumbência de bolar e sugerir um nome. E uma das pessoas que faziam parte da equipe, a Normélia, que era a secretária da Esclan, do Departamento de Propaganda do Prosdóximo, ela escreveu Esclan. E o pessoal gostou, mas por que Esclan? Ora, Esclan vem de exclamação. A gente não vai levar ao público produtos e serviços, então vamos exclamar. E daí surgiu o nome Esclan. Todo mundo gostou, eu também. Bem criativo esse nome, realmente eu também gostei dessa explicação. E você lembra um fato curioso, uma coisa que marcou a história da Esclan naquela época? Sim. Nos dois clientes, então, aconteceu isso. Na Refrigeração Paraná, era proibido falar freezer, né? Hoje em dia todo mundo fala, mas na época tinha que ser congelador. E a gente fazia algum material, freezer. Não pode ser freezer de jeito nenhum. Tinha que ser congelador, que era a nossa conta era do congelador, que a parte de geladeira continuava com a agência antiga de São Paulo, chamada Ética. E no caso da Servopa também, era proibido falar Fusca. Não se falava Fusca nem Volks, nada, tinha que ser Volkswagen. O carro era Volkswagen. E todo mundo falava Fusca, a gente escrevia Fusca, às vezes, não pode ser Fusca. O alemão lá ficava louco da vida quando alguém falava Fusca. Deve ter dado muita dor de cabeça nessas horas, né? E você tem algum material da época que você possa mostrar pra gente? Alguma coisa bem relevante, uma coisa bem legal do que aconteceu naquela época? Algumas fotografias sim, porque não havia o videotape ainda na época, então nós não temos nada da televisão. Temos fotografias de entregas de carros em promoções que a gente fazia com o Prosdóximo, cada 3, 4 meses era sorteado, um Volkswagen. Então a gente entregava esse carro e eu tenho algumas fotografias. O desfile de Papai Noel também, que a gente também trabalhava com o Prosdóximo na época. Então, desses dois clientes principais, os que começaram a vida da Esclan, a gente tem alguma coisa assim. Legal, vamos dar uma olhada nessas fotos? Você foi o apresentador do primeiro jornal estadual no Paraná, no Canal 6, lá nos anos 60. Naquela época, como funcionava a publicidade no Paraná? Bem, a publicidade em televisão era muito fraca.
Para começar, a televisão funcionava das 5 horas da tarde até meia-noite, quando muito, né? E o rádio, sim, o rádio funcionava não 24 horas como hoje, mas de manhã até à noite. Então, esses dois veículos vinham de leve. A mídia mesmo, preferencial das agências de propaganda, era o jornal. A Gazeta do Povo, na época, um anúncio de domingo na página central, onde se divulgavam 40 itens diferentes, era o filé mignon da época para o anunciante e também para o público, que tinha então aquelas opções todas e funcionava. Durante a semana inteira vendia-se aquilo que era anunciado no domingo. Porque a televisão, no máximo que acontecia, era a gente patrocinar um programa de meia hora. Nesse patrocínio, nessa meia hora, o anunciante contava com 3 comerciais no máximo, que era muito pouco, né? Anunciava o quê? Uma máquina de costura, uma bicicleta e um móvel. Não podia ser mais do que isso. E o rádio também, em matéria de anúncio, de venda, era bastante fraco. Milton, muito obrigado pela sua entrevista hoje. Obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa. Ora, eu que agradeço. Eu lembrei, se me dá licença, de um fato interessante que na época aconteceu, para ver que a gente fazia o trabalho com uma seriedade total. Uma empresa, uma fábrica de pianos de Curitiba, não era a Senfelder, era a Fábrica de Pianos Brasil, nos pediu uma campanha publicitária no Brasil inteiro, e a gente bolou a campanha. E eu acabei tirando da cabeça deles fazer a campanha. Por quê? Porque eles queriam fazer a campanha, mas não faziam o atendimento no Brasil inteiro. Não tinha, assim, vamos dizer... Uma rede estruturada. Uma rede estruturada, assistência técnica, nada disso. Então, eles iam jogar dinheiro fora, iam dar um tiro no pé. Então, nós tiramos da cabeça deles. Anos depois, eles fizeram essa estrutura toda no Brasil inteiro e nós voltamos com a campanha. Eu queria também dar um abraço aos atuais diretores da Esclan, que eu nem me lembro mais, me lembro do Irã, faz tempo que eu não vejo o Irã também, que nós começamos com a Esclan e eles estão continuando e eles merecem o nosso aplauso por isso. Eu que agradeço, então, essa oportunidade. Ok, Milton, muito obrigado. Tenha um bom dia. Batman? Eu não sou o Batman, eu sou o Bruce. Veículos de comunicação. Veja, a seguir, um pouco mais sobre um dos principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo, o rádio. I have seen worse cartilage on knees. That's good. No, that's because there is no cartilage in your knee, scar tissue on your kidneys, concussive damage to your brain tissue. I cannot recommend that you go hella skiing. The city needs me. You don't stand a chance against these guys. With your help, I might. Sorry. Dark Knight Rises. You missed the spot. Rated PG-13. Advance tickets now on sale. In theaters and IMAX July 20th. Eu trabalho aqui há 150 anos, que eu nunca vi essa cervejaria tão linda quanto ela está hoje. Foi uma boa ideia, rapaz. Abrir a cervejaria para o público visitar. Próximo passo é colocar umas mulheres gostosas no nosso comercial. Como assim? A propaganda das outras cervejas está mais jovem que a nossa. Ótimo. Quem gosta de propaganda, assiste a deles. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Chupa! Boêmia. Desde 1853, um absurdo de cerveja. Se for dirigir, não beba. O Paraná tem uma história de pioneirismo no rádio brasileiro.
É em Curitiba, em 1924, que foi fundada a Rádio Clube Paranaense, a terceira emissora do Brasil. Em Curitiba também que foi realizada a primeira partida de futebol transmitida pelo rádio. Foi no Paraná também que foi realizada uma das primeiras radionovelas, uma adaptação da obra A Ceia dos Cardeais, de Júlio Dantas. Explicado anteriormente, a Agência Sclan também utilizava o rádio como veículo de comunicação, e nesse caso a rádio escolhida teria sido a Rádio Caiobá FM. A Rádio Caiobá é pioneira em interatividade com o ouvinte. Foi a primeira rádio no final dos anos 70 e início dos anos 80 a conversar com o ouvinte durante a programação. Também foi quem colocou o sorriso no rádio. As rádios antigamente eram muito mais formais e tocavam músicas clássicas. Sorriso no rádio era inédito. A Rádio Caiobá trouxe para Curitiba um modelo de rádio que estava dominando o mundo inteiro. O que era tendência nas grandes metrópoles estava sendo lançado simultaneamente em Curitiba. Locutores alegres com músicas dançantes que marcavam o fenômeno discoteca começaram a história de sucesso da rádio. Um de nossos repórteres está lá para contar um pouquinho mais da história da rádio. É com você, Charada. Pois bem, o nosso principal objetivo é mostrar a história da publicidade do Paraná em décadas passadas. E para isso, nada melhor do que especular com um dos melhores veículos de comunicação que nós temos hoje em dia, o rádio. Estou aqui com Celso Ribeiro, da Rádio Caiobá. Primeiramente, Celso, gostaria de agradecer por ter nos recebido aqui. É uma imensa honra para o Bate Repórter e para mim ter a sua presença aqui no nosso programa. Ok. Diversas rádios têm surgido no Brasil todos os dias, até mesmo pela internet, por ondas eletromagnéticas, pela antena que temos aqui. Quando foi fundada a Rádio Caiobá? 12 de junho de 1979. 79? 34 anos em junho agora. Muito bacana. E quantos funcionários a rádio tinha no seu início? No início, com certeza, não chegava a 10. Não chegava a 10 com certeza. Não chegava a 10 funcionários. E quantos funcionários temos hoje em dia? Bom, hoje nós somos 3 emissoras, né? Nós temos, além da Caiobá, temos a Ouro Verde FM e também a difusora M590. Então, tudo deve dar uns mais de 50 funcionários às 3. Só a Caiobá não sei precisar, não. E quando foi localizada a primeira sede da Caiobá? Primeira sede aqui mesmo, não nesse prédio que estamos aqui, mas da parte de lá, né? Então, essa parte que nós estamos aqui veio há uns 15, 16 anos para cá. Mas no mesmo endereço, Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, 590, aqui no Cristo Rei. Desde o começo, no mesmo endereço. E qual que era o papel da rádio na década de 80 e 90? Bom, de 80 e 90 uma rádio em 80 já era uma rádio de sucesso. A Caiobá, ela, lógico, não tinha essa programação que tem hoje, mas já era uma rádio de sucesso. Então, o papel dela sempre foi fazer sucesso, coisa que ela faz há 34 anos, sucesso. Continua fazendo e vai fazer por muito tempo, se depender ainda. Agora, partindo mais para a parte da publicidade, como funcionava a publicidade na rádio naquela época? Bom, a publicidade era o que diferenciava era o seguinte: os spots vinham ou em discos ou vinham em fitas cassetes, tal. A rádio era operada por cartuchos, ainda não era nada de informática hoje, né? Então não muda muito, além dos comerciais gravados aqui na própria emissora. Então fica os textos que vinham nacionalmente, gravado de agência, os gravados aqui na rádio e textos nunca lidos no ar. Dancei, vamos mudar isso aí. Então, partindo mais para a área da publicidade agora. Como funcionava a publicidade na rádio nessa época? Quase igual hoje, né? Só que as formas de serem apresentadas eram diferentes, né? Na época era o cartucho ainda que usava, que fazia grande sucesso. As gravações vinham ou em fita cassete, ou então vinham em rolinhos de fita de gravador, né? E hoje em dia a gente usa tudo isso, já vem via e-mail, já vem tudo certinho e usa-se no computador. A Rádio Caiobá sempre teve apresentadores famosos, como Adelmo Freire antigamente, e hoje em dia tem o Amaury Santos. Quais outros apresentadores famosos a rádio teve? Nos anos 80 foram muitos, né? Mas eu lembro, assim, por exemplo, César Pianovski, que foi um apresentador muito famoso de programas românticos, e hoje tem o Renato Gaúcho, que já está aqui há mais de 20 e poucos anos, que é o líder da audiência em Curitiba todo esse tempo. 20 anos, líder de audiência, muito bacana.
Você tem um material daquela época que você possa mostrar para a gente poder mostrar para os nossos telespectadores? Sem dúvida. Vamos para um outro departamento aqui da rádio e vou mostrar para vocês um disco de... Não sei. Disco era do quê? Disco de... Não, o acetato, que é como os comerciais vinham e eram tocados antigamente. Na Caiobá não chegou a ser, porque a Caiobá dos anos 70, isso aí é mais 50, 60. Mas tem o acetato, tem o cartucho, tem também tem algumas coisas que nós vamos em outra sala aqui, eu vou mostrar para vocês. Muito obrigado. Vamos lá? Isso aqui então é um acetato. Os comerciais eram rodados exatamente nisso aqui, como se fosse um disco, tá? Só que é um disco de metal no meio. Isso aqui é tirado e colocado. E tocava os comerciais em toca-discos normais, um, outro, os caras iam substituindo, tá? Acetato. Então, isso aqui era isso aqui é coisa dos anos 50, 60, início dos anos 70. O Caiobá não chegou a pegar isso aqui com o acetato. Depois os comerciais vinham gravados nisso aqui. Eram fitinhas pequenas assim exatamente, vinha da agência, um comercial aqui. Então os caras alternavam, na operação eles alternavam, rolava um desse no toca-disco, um desse aqui num gravador, depois um desse no toca-disco, outro desse no gravador, tá? Então as fitinhas vinham dessa forma aí. Depois isso começou a ficar um pouco mais moderno, daí lá para o início dos anos 70 chegaram as cartucheiras, então os comerciais passaram a vir gravados nisso aqui, é um cartucho com 30 segundos de fita, em que ele sempre parava no ponto. Tá? Então, a evolução é já isso daqui, uma cartucheira, isso aqui é um cartucho. A cartucheira é o equipamento que tocava, não existe mais nenhum aqui para mostrar. Esse aqui é um cartucho que era colocado dentro da cartucheira. Como se fosse aqueles sons antigos de rádio lá dos anos 50 e tal, que eles colocavam música aqui. Qual que era a média de tempo daqui de lá? Isso aqui? Isso aqui se diz a época? Não, a média de tempo que ele rodava. Depende do tempo do comercial. Cada faixa dessa aqui tem, vamos supor, 30 segundos. Então os caras pegavam e enchiam mesmo, ou punham uma única faixa de 30 segundos ou enchiam de vários. O ideal para operacionalmente era que colocassem uma, porque nunca ia passar de uma faixa para outra. Terminava, né, a agulha corria e tal. Tá. Depois disso aí, veio um outro equipamento chamado DAT, que eram essas fitinhas aqui, que ela não abre, já era uma coisa digital, tá? Só que operacionalmente complicada pra caramba. Você tinha que buscar na gravação, isso aqui eram fitas um pouco maiores, você tinha que buscar os comerciais na gravação. Então isso aqui não era muito interessante, tá? Mas foi uma... Depois veio isso aqui. Isso aqui era o... Caramba! O mini disc. O mini disc também já digital, era como se fosse um CDzinho aqui dentro, que você gravava e desgravava quantas vezes você queria, e você podia... Isso aqui você podia gravar um comercial só. Então um comercial colocava aqui, apertava nessa máquina, tinha outro ali, apertava. Isso aqui tudo ainda manual. Isso aqui o operador tinha que colocar, tanto os cartuchos, ou ele tinha que colocar, como o mini disc também eles tinham que colocar e operar. Tá? Mas já é um passo bem adiante isso daqui. Depois, aqui tem mais um exemplo de fitas que os caras mandavam aqui. Fitinha também que vinha, por exemplo, no caso, um comercial da Copel. Isso é um comercial da Copel da época. A faixa de tempo era 30 segundos? 30 segundos, ou um minuto, dependia do tempo que era o comercial, né? Depois disso aqui tudo passou daí para informática, né, para o computador. Celso, o Bate Repórter agradece você ter recebido a gente aqui na Rádio Caiobá, nesse horário, sei que é corrido para todo mundo aqui. Agora a gente vai dar uma explorada aqui na rádio e ver como as coisas funcionam, tudo bem? Então tá bom, pode ir, pode passear por aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.
Batman, é com você aí no estúdio. Eu não sou o Batman, eu sou o Bruce, ok? Eu sou o Bruce. Obrigado por sua presença, telespectador. Obrigado, Manola. Obrigado, Manolo. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. O repórter tá bêbado, cara. Caramba.